Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos irmãos, esse texto maravilhoso de Mateus 28, versos 18 a 20, conhecido como a Grande Comissão, mas nele hoje nós vamos trabalhar em cima da movimentação do Deus missionário. Nós podemos identificar aqui que na ressurreição de Jesus, ele já havia falado, as palavras que ele está se utilizando aqui é apenas repetições do que Deus já tem feito na história. Missões não começam aqui na Grande Comissão. Deus já vem fazendo isso há muito tempo, graças à sua soberania. Então, irmãos, no ponto de vista dessa movimentação do próprio Deus, o Deus missionário, nós podemos ir para inúmeros argumentos, para o argumento histórico, para o argumento científico, enfim, tantos argumentos que podemos se utilizar também para fomentar aqui o que esse Deus maravilhoso está fazendo ao longo da história da humanidade, ao longo da história desse universo, para que tudo e todas as coisas possam ser restauradas, porque desde que a iniquidade entrou pelo pecado de Adão, afetou todas as coisas, da menor até a mais gigantesca. Tudo foi afetado pelo pecado, e nós vemos isso lá em Romanos 8, 22, e que a criação geme e sofre como quem tem dores de parto, aguardando a redenção da glória dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação afetada está esperando, aquintando sobre o reino de Deus, sobre o Espírito Santo, conversando com os discípulos, dando-lhes mandamentos que é para todo crente, para todos nós. Ele fala do que o Pai já tem, tudo que ele já tem feito, do que o Pai já tem feito, o que ele está fazendo e que o Espírito vai também estar dando continuidade nisso. Lembrando que nessa mesma perspectiva, Atos 1:8, registrado por Lucas, ele fala da descida do Espírito Santo e também desse chamado para testemunho em todos os povos ao mesmo tempo, em todas as nações. Irmãos, falando-se de movimentação do nosso Deus, nós podemos ir para o argumento científico, onde todo o universo está se movendo, está se movimentando sem parar. Todo o universo se expandindo, todas as galáxias, estrelas, asteroides, enfim, todos os astros estão se movendo todo o tempo e todo momento. E nós não presenciamos isso graças à lei da gravidade, que nos permite aí fincar para o centro da Terra, né? Onde nos puxa para o centro da Terra. E nós não conseguimos visualizar tanta coisa que Deus está fazendo. Parece que a gente, né? Parece que as coisas estão se movendo e a gente não, né? E a Terra está girando em torno de si mesma a 1.666 km por hora e girando em torno do Sol a 106.000 km por hora. Tudo isso é aproximado, ou seja, tudo está se movendo. Se a Terra um dia parasse de se movimentar, toda a vida seria extinta. Então, irmãos, o movimento faz parte da vida, tanto dos macros como nos micros, também nos átomos, a menor partícula do universo. Podemos verificar nos argumentos científicos de que nos microscópios eletrônicos é possível visualizar que todos os átomos estão também se movendo, como todas as células do nosso corpo e os átomos que estão constituindo a nossa estrutura corpórea, e assim tudo está se movendo também. Todos esses corpos, todas essas coisas minúsculas, os átomos que há nessa madeira, no vidro, nesse violão, nesse teto, nesse PVC, enfim, todos esses átomos estão se movendo também. Então Deus cria
todas as coisas segundo o seu caráter, segundo a sua vontade, mostrando e sempre apontando para o que Ele é, um Deus de movimento que não está estático, que não está parado, mas tudo está se movimentando para que um dia se cumpra tudo que Ele já disse, tudo que Ele já determinou em todo o universo. E assim, irmãos, Jesus está também argumentando para os discípulos, mostrando para eles o que Deus já fez na história. Nós já vemos lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis é maravilhoso. Quem acredita que ali, já em muitos campos europeus, igrejas, líderes já defendem que ali é mito, ali não existe, ali é simbólico. Não, aquilo ali é literal. Não, aquilo ali devemos crer por fé. Então, irmãos, Gênesis 1 é interessante que os primeiros 3 versículos está lá, Deus criou os céus e a terra, e está lá, o Espírito de Deus movia-se por sobre a face das águas. Olha o Deus de movimento aí. E ali no hebraico, aquela expressão é como se uma ave de rapina estivesse ali pronta para atacar uma presa. Ou seja, o nosso Deus estava ali pronto para uma atividade gigantesca, uma atividade maravilhosa, que foi a atividade criadora. E a primeira coisa que ele fala, registrado nas Escrituras, é: haja luz. Luz se expande por todo o universo, causando também o milagre da vida. Sem luz também não haveria vida. Enfim, irmãos, o nosso Deus sabe trabalhar de maneira micro e macro, de maneira maravilhosa. E também podemos ir mais um pouquinho para frente, lá em Gênesis 1 também no capítulo 2 é detalhado isso, na criação do homem e da mulher. Deus manda, Deus casa os dois naquela sexta-feira da criação, aquele primeiro dia de criados, primeiro dia de casados. Que interessante. E aí eles recebem um mandamento divino para que assim eles possam se espalhar, se multiplicar, encher a terra, divulgar a glória de Deus, ou seja, transmitir para a criançada tudo que eles aprenderam com o Criador. E é por isso que Abel e Caim vão oferecer um sacrifício. Abel, o sacrifício a partir da história que ele ouviu do pai e da mãe, que Deus matou um animal ou animais para os vestir, um ato de graça divina na vida deles. E ali se estabeleceu que derramamento de sangue, sim, há perdão de pecados. E Abel entendeu isso muito bem, para derramar sangue, para obedecer à voz do Criador. E o Caim não entendeu, ficou com inveja e deu no que deu naquele primeiro homicídio. Mas mesmo assim, irmãos, o projeto de Deus continuou em multiplicação, em movimentação por sobre a face da terra. Nós percebemos que a linhagem piedosa do povo de Deus se misturou. Os homens começaram a se casar com mulheres ímpias das famílias, da descendência de Caim e de alguns outros. E ali em Gênesis 6, está ali, Deus está irritado com o homem, aquela geração. O que aconteceu ali? Por que tanta perversão? Aquelas mulheres ímpias é que criavam aquelas crianças, e ali os pais estavam trabalhando ausentes, e ao ponto de que aquelas crianças não aprenderam nada sobre Deus, nada sobre o Criador, sobre o Deus maravilhoso, todo-poderoso, o Deus paciente, longânimo, misericordioso. E aquilo ali gerou toda uma geração de seres perversos, a ponto de a Bíblia chamar de gigantes. Não é coisas mitológicas de gigantes que eram anjos caídos. Essa linha aí a gente rejeita. Mas gigantes ali eram pessoas de renome, pessoas que estavam governando com mão de ferro. E eram filhos mistos de homens crentes e mulheres ímpias. E assim foi o resultado na primeira geração da humanidade.
deu no que deu. Deus escolhe Noé por graça, e ali com todo aquele movimento, 120 anos aparelhando uma arca, nasce Sem, Cã e Jafé nessa mesma ordem, aproximadamente no 90º ano de Noé, e eles também com certeza ajudam seu pai a construir, conseguiram aí se casarem antes do dilúvio, e ali eles adentram uma arca, e Deus os preserva, aquelas 8 pessoas, por milagre, por graça. Os animais obedeceram à voz do Criador, mas os homens não queriam obedecer à voz do Criador através da pregação de Noé. E assim serviu de condenação para todas aquelas pessoas e para todas as suas famílias. Lembre-se que aqueles pais, aquelas mães eram responsáveis também pelos seus filhos, na criação, na atividade em reconhecer o Criador. Por causa da perversão daqueles pais, muitos de seus filhos também padeceram e morreram no dilúvio. Passou-se o dilúvio, os mesmos mandamentos são recebidos, e aí Deus fala mais uma vez a Noé, a mesma coisa que ele falou para Adão e Eva. Noé, enche a terra, se multipliquem, se espalhem. O mesmo mandamento. Deus tem um só projeto, é um plano A. Não existe plano B, C, Z, não. É um plano só. É uma linha só que Deus trabalha. E enfim, irmãos, ele recebe esses mandamentos, os seus filhos obedecem, se multiplicam, se espalham e divulgam a glória de Deus. A descendência de Sem continua, mas aí eles juntos ali, toda aquela região do Oriente Médio, aproximadamente ali na Mesopotâmia, eles decidem construir uma torre para atingir os céus, e façamos um nome para nós. Não queriam divulgar o nome da glória de Deus, mas o seu próprio nome. Que arrogância! Atingir as nuvens, as alturas. E aí Deus os abate com um fenômeno das línguas, as línguas maternas, ou as línguas mortas que ali foram surgidas. A partir de uma surgiram inúmeras ali, e eles se espalharam para cumprir o projeto de Deus, se movimentaram com a autonomia aí do Criador. Então Deus ali está afunilando esse projeto todo. Lembre-se, toda a criação lá, Noé, Adão, Metusalém, todos ali abrangiam muita gente. Então Deus vai afunilando, termina em Noé, de Noé seus 3 filhos, e depois novamente vai parar em quem? Gênesis 11, 12, Abraão. Vai falar de Tera, vai falar de Naor, vai falar de Abraão. Ali se concentra aí um homem para de novo abranger com o seu povo que vai se multiplicar no futuro, e depois, com todos os povos vindo, se movimentando para assim conhecerem a glória de Deus através do tabernáculo, através do templo, através dos profetas, através das escrituras que estavam sendo feitas ali a partir do período mosaico. Então, irmãos, Abraão é chamado. Abraão, irmãos, ele recebe uma palavra assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o projeto missionário de Deus, o Deus missionário já está em atividade há muito tempo. E então em Abraão não enxergava a terra prometida como um fim em si mesmo. Lá em Hebreus capítulo 11, dos versos 10 a 12, ele vai confirmar que ele não ficava olhando como um fim em si mesmo, como ele estava como que peregrinando em terra alheia, pois esperava a cidade de que o arquiteto e o construtor é o próprio Deus. Ou seja, aqueles peregrinos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó,
as suas movimentações, eles já estavam sabendo que, olha, eu estou aqui, é símbolo, o que eu estou fazendo aqui é símbolo, é passagem, porque Deus tem uma pátria muito superior para nós nas mansões celestes. Ou seja, Abraão já vislumbrava o que João viu lá em Apocalipse 22, milhares de anos depois. Pai na fé, ele recebe esse codinome na fé judaica e também na fé cristã. Recebe esse codinome de pai da fé, ou seja, alguém que vislumbrava a glória de Deus de tamanha distância. Então, irmãos, em toda aquela movimentação, eles confessaram que eram peregrinos e eram forasteiros. Peregrinos, que a Bíblia fala, é aquele que eu só estou passando por aqui. Forasteiro eu não sou daqui. Forasteiro é estrangeiro, né? Enfim, irmãos, se formos passear por tantos vislumbres nas Escrituras, vemos esse Deus de movimento operando ali na vida dos patriarcas e na vida de Moisés, na vida de Davi, no exílio, em Salomão, em Davi, enfim, irmãos, podemos verificar que por meio de Moisés, Deus prepara ele 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e mais 40 anos de disciplina ali trabalhando no deserto do Sinai, nos 40 anos circulando ali com o povo e sendo agraciado, disciplinado por Deus, com tantas movimentações, 40 anos de movimento, 42 paradas, e ali o tabernáculo é feito com a ideia do próprio Deus, ou seja, é um templo móvel, portátil, em que os levitas eram responsáveis para monta e desmonta, monta e desmonta, monta e desmonta. O Deus missionário, o Deus de movimento, você já vai verificando como Deus sabe atuar em seu povo, na sua glória, na sua divulgação, no dia a dia. E ali o maná que descia do céu, as colunas de nuvem de dia e de fogo durante a noite, se movimentava quando a nuvem se levantava do tabernáculo. Opa, vamos desmontar tudo aqui e vamos caminhar até onde a nuvem parar. Diferente dos filmes, esqueça os filmes. Era quando a nuvem saía. E assim a nuvem ia 2 km, 10 km, 15 km. Onde a nuvem quisesse parar, a presença de Deus em movimento parasse. E ali é aqui o lugar. 42 paradas. Está registrado lá em Números. Irmãos, esses homens, essas mulheres, todos eles participando desse movimento do Criador. Período de 300 anos dos juízes. Aí Deus levanta Otniel, Deus abate os inimigos, Deus levanta Gideão, eles abatem os inimigos, começam a idolatria e todo aquele ciclo ali que termina lá em Samuel, que é o profeta, o último juiz que também vai ungir a Saul, que vai ungir a Davi e assim consequentemente Salomão dar continuidade nisso tudo. 40 anos, mais 40 anos de Davi, mais 40 anos de Salomão, a construção do templo, para que todos os povos se movimentassem, em que os missiólogos chamam de um movimento de centrípeta. Enquanto a máquina de lavar faz um movimento de centrífuga, ela joga para fora, e esse movimento era contrário, ou seja, de atração, um movimento magnético,
espiritual, em que o templo ali, a glória de Deus estava se manifestando, e há relatos históricos em que a rainha de Sabá conheceu esse Deus verdadeiro e levou a mensagem de Deus para o seu povo ali no Baixo Egito, naquelas nações ali por baixo, ali no leste africano. E, irmãos, e isso foi cumprido por Deus, mas o seu povo mais uma vez falhou em que os povos conhecessem a sua glória, num movimento em que os povos, os representantes, conhecessem a glória de Deus e ali pudessem conhecer a sua majestade maravilhosa. Enfim, irmãos, Deus está sempre buscando que os povos conheçam a sua glória, que conhecendo a Deus é onde está a solução dos tantos problemas que há na humanidade. As soluções muitas vezes sociais, as soluções com guerras, as soluções que o homem propõe, muitas vezes causam muito mais problemas. Numa criança ou de 12 anos, 13 anos, que geralmente costumeiramente acontece aqui no Brasil, engravida, aí começa toda uma mídia, uma batalha para que aquela criança pré-adolescente aborte. Ou seja, a solução do homem é para causar outro problema. A partir dos ídolos, Mamon, que é o deus do dinheiro, Baal, enfim, tantos outros deuses ali naquela região que aqueles povos estavam adorando. E enfim, eles passam ali no período dos reis 490 anos, também desobedecendo o mandamento do ano sabático, em que a terra era para descansar dos frutos durante um ano, a cada 7, um ano. E fazendo os cálculos para 490, ou seja, 70 vezes a terra não descansou. Então Deus, através de Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias, condena essas ações do povo e muitas outras por adoração a ídolos também, e os envia para onde? Para a Babilônia. Um processo de disciplina de 70 anos, e que eles nunca mais passariam a adorar a Deus nenhum. Ver de onde Abraão saiu. Onde eles foram enviados, era a mesma região, geograficamente falando, tá? Não mesmo lugar, mesma região do Éden. É a mesma região também em que Abraão, o patrono do povo de Deus, também saiu de lá. Então Deus está mostrando para eles que no meio daquele fuzuê todo, aquele problema todo, Deus quer que eles somente adore, se relacione com o próprio Deus. Deus causando movimentos, disciplinas, e isso Deus também faz em nossas vidas. Quando somos desobedientes, Deus causa cada coisa para a gente abrir os olhos e assim nunca mais se prostrar diante das coisas que a gente quer, mas sim do que Ele quer na nossa vida, que é muito melhor do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu vejo. E assim, irmãos, essa disciplina de 70 anos tem 3 grandes retornos, através de Esdras, Zorobabel, também do Neemias, e nesses movimentos todos, imagina, da Babilônia para Jerusalém, mais de 1000 quilômetros de distância. Ali são os salmos surgem, os salmos de peregrinação, eles começam a cantar, louvar ao Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os povos da terra, eles passam a entender o propósito de Deus, para nunca mais adorar a Deus nenhum, até hoje. E assim, irmãos, passaram-se todos os impérios, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano, e chega Jesus na plenitude dos tempos, com todo o movimento, cumprindo o propósito do Pai. Eu fico abismado, eu fico maravilhado com a frase impactante de Jesus. Quase ninguém presta atenção, mas ele diz assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Ou seja, eu só estou peregrinando, eu sou um estrangeiro, eu estou em movimento constante, não dependo de nada daqui, eu dependo do Pai que me enviou, e assim como o Pai me enviou, é movimento, e eu também vos envio, está registrado lá em João 20, versículo 21, é a grande comissão. Lá em João, quase ninguém fala da grande comissão em João, né? Mas está lá também, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então todos nós somos enviados, estamos em movimentos constantes diante de Deus, para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua glória, porque Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é debaixo dessa autoridade, debaixo dessa conquista, que Ele nos outorga do seu poder através do seu Santo Espírito. Não é coisa pouca não, isso é muita coisa para gente como eu, que não merece absolutamente nada. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nesse movimento é necessário se importar com a multiplicação. Crente que não faz discípulos está deficiente. Todo crente em movimento precisa entender que é absoluta a ordem de se fazer outros discípulos. Não importa se qualquer governo proíba. Lá na Romênia é proibido você falar publicamente. É tão indecente falar de Deus lá como falar de relações sexuais abertamente. Eles comparam com isso, como se fosse algo muito impróprio para falar em público. É proibido, não pode. Mas nós temos um acesso criativo. Não existe país fechado, irmãos. Tem crentes lá na Coreia do Norte, em campos de concentração, sendo escravizados, escondidos nas matas. Mas tem crente lá. Ou seja, não é fechado. Para Deus não é fechado. Ninguém passou lá um cadeado, pronto. Nem Deus não entra aqui. Que conversa é essa? As organizações missionárias entendem que não há mais lugar fechado. O que há é o acesso criativo. Tem organizações aí no mundo árabe passando um drone e joga um monte de pendrive com versículos, com Bíblia em áudio, com Bíblia em texto, em árabe. Veja que maravilha! Gente arriscando a vida para que outros conheçam através de seus aparelhos eletrônicos. Enfim, irmãos, tem acesso criativo em lugar fechado que Deus sabe trabalhar em todos os ambientes e nos dá sabedoria para atuar em ambientes diferenciados. Irmãos, nesse movimento todo, Deus nos chama para fazer discípulos em todos os povos. Então, cada igreja, cada congregação, em cada bairro, em cada cidade, tem a responsabilidade de se importar não somente com o aqui e agora, mas também com os outros que estão além mar, com os outros que estão na Amazônia, com os outros que estão na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, nas Américas. Lembre-se que nessa mesma palavra aqui, Jesus está falando, Mateus está registrando e de fazer discípulos de todas as nações. Lucas está registrando, tanto em Jerusalém, enfatiza logo a localidade, a missão local, global e local ao mesmo tempo. Ou seja, essa movimentação, ela é simultânea. É ao mesmo tempo em que é centrípeta, que as pessoas vêm conhecer a Deus na igreja, e também centrífuga, em que as pessoas precisam ser encaminhadas aos ambientes, aos povos, aos lugares em que Deus está nos enviando.
Então não é à toa que Deus está colocando você naquela empresa ou levantou você para estar coordenando aquela empresa ou estar trabalhando entre aquelas pessoas ou estar mudando de emprego e Deus abrindo portas. Amém, graças a Deus. Você agradece lá na rede social, agradece a Deus na família, na igreja, liga para o pastor, que bênção, coisa boa. Sim, mas eu sempre digo a cada um assim: olha, Deus está enviando você lá, então você é um missionário lá. E nesse movimento constante, simultâneo, é impressionante, irmão, como a Bíblia é tremenda com relação a isso. Não nos deixa dúvidas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A participação do povo de Deus, segundo o Senhor Jesus Cristo, deve ser simultânea em cada ambiente que Deus colocar, também como desafio em nossos corações. Então a igreja presbiteriana aqui no Recife, aqui em Parnamirim, tem essa responsabilidade de encaminhar também missionários a partir dessa igreja. Missionários encaminhar outros missionários para os povos ao redor do mundo. Irmãos, nesse trabalho simultâneo é impressionante, que eu vejo lá em Atos capítulo 2, não precisa abrir, você sabe muito bem, se você já leu a Bíblia toda, você já leu esse capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo, e ali aquelas pessoas são revestidas com a graça e poder do Espírito Santo, e com ousada intrepidez ali da pregação do Evangelho, eles pregam o Evangelho para 16 povos diferentes. 120 pessoas, tinha criança, tinha adolescente, tinha adulto, tinha ancião, tinha mulher, tinha homem, enfim, eram 120 pessoas que foram agraciadas ali na igreja primitiva e elas pregaram na língua daquele povo. O camarada veio lá do outro lado do rio Eufrates, mas aí ele ouviu a língua daquele povo que ele que ele aprendeu de criança, e aquela pessoa que era de Jerusalém, morador de Jerusalém, sabia a língua. Mas como pode um bando de leigo pregando para mim? E começaram a zombar, começaram a tirar onda, e assim também alguns começaram a refletir: mas como é que pode isso? E aí Pedro: irmão, nós não estamos bêbados, só porque a gente está falando a língua de você, a gente está bêbado não. E prega Jesus Cristo na vida deles, e aproximadamente 3.000 pessoas se renderam aos pés da cruz de Cristo Jesus. E aí esse evangelho, ele é por essas 16 nações. É tanto que a igreja de Roma, Paulo, não foi ele que fundou, ninguém sabe. Tanta gente quebrando a cabeça, os estudiosos, ninguém sabe quem foi que fundou a igreja de Roma. E esses crentes desconhecidos, os missionários desconhecidos, que ninguém sabe, ninguém viu. Certa vez o missionário foi enviado para trabalhar entre os esquimós, Polo Norte. Chegou lá, já tinha esquimós que acreditava, que cria em Jesus. Passou lá um doido lá, um perturbado lá, pregou para eles. Falou que Jesus, ele dá um novo coração, uma nova vida. E falou que o seu sangue purifica e deixa seu pecado mais alvo do que a mais branca neve, porque para eles existem inúmeros tipos de neve, brancos, tons de neve. Irmãos, como o nosso Deus sabe trabalhar. E é um privilégio enorme poder participar de tudo isso. E dentro da missão de Deus, dentro desse movimento apaixonante do Senhor, que nos envolve em seu propósito, criaturas minúsculas como nós,
nos envolve aqui no propósito do Pai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, em nome do Pai, dessas três pessoas maravilhosas, com uma só essência, a divina. E ele nos diz que está também, além de batizar e ensinar outros povos, batizando, incluindo as pessoas no corpo de Cristo. Ele também nos envolve e nos coloca dentro do seu projeto em toda a autoridade me foi dada, também eu estou convosco. Irmãos, é impressionante. Esse Deus que se movimenta tanto que é tão difícil acompanhar o ritmo dele. Só ele para nos dar graça para acompanhar o ritmo dele. Ele caminha junto também. Não é como um manda-chuva aí e algum político não, que manda os camaradas fazer as coisas e não vai junto. O nosso Deus não. Ele manda, ele envia. E ao mesmo tempo é a frente, a retaguarda, é o lado, é o outro daquele que está disponível para divulgar a sua glória entre todos os povos. Eu não tenho um chamado para a Romênia, eu não tenho um chamado para o México, eu não tenho um chamado para a Venezuela, eu não tenho um chamado para ciganos, eu não tenho um chamado para quilombolas, eu não tenho um chamado para o sertão, eu não tenho um chamado para a zona da mata. Tudo isso que eu falei, já passei por esses ambientes. Eu não tenho um chamado para eles. Eu tenho um chamado para pregar o Evangelho, assim como você também. E aí, com relação à especificidade, local específico, aí é Deus que prepara, envia, assim, ao longo da nossa caminhada. Então, você é chamado para anunciar a boa nova do Evangelho. Eu estava na igreja hoje pela manhã, no Engenho do Meio, e o irmão, um seminarista, mencionou lá: rapaz, Eurico, tá aqui, ó, trabalha lá na Romênia, saiu lá de Santo Amaro. Alguém daqui dá alguma coisa boa de Santo Amaro? Deus faz essas coisas. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, irmãos, Deus está nos chamando a participarmos das mais variadas formas do seu projeto. Não é? Tem igreja, tem gente que fala: mãos dos que vão, pés dos que oram, dos que vão, mãos dos que dão, joelhos dos que oram. Como se fosse algo muito separado. O meu e o seu chamado é isso, esses três e tudo mais, e muito mais. É orar, é contribuir, é ir também no seu âmbito de alcance. Imagine se eu, Jaciano, dissesse: não, nosso chamado é para ir. Não vou orar por missões, nem para Deus enviar mais, e nem pelos povos. E nem vou contribuir. O que você acharia? Que qualidade missionária é essa? Nós participamos do reino com todas essas ações também. Não precisamos ficar tocando trombeta. Quanto que eu mando para fulano, para o missionário. Não preciso ficar tocando trombeta. Assim, eu estou todo dia com meu joelho encalejado, orando por não sei quem, por fulano. Mas estou orando. Estou indo. Estou em Recife. Estou indo aqui. Estou em Olinda. Estou indo lá. Estou na zona da mata. Estou indo lá também. O nosso id, como Jesus fala aqui, é esse movimento constante. Ou seja, um celeiro de missionários agora dá espaço para um campo missionário. Passou aí das quatro paredes, já é um campo. E campo fértil. Basta estarmos disponíveis para o Senhor. E assim, irmãos, ore, pense nisso, participe deste maravilhoso
projeto de Deus, desse movimento constante que Deus ocasiona. Lembra lá que se a criação parasse, se o movimento da terra parasse, causaria morte, escuridão, sofrimento e dor para todo ser na humanidade, todo ser na terra. Movimento é vida. Deus nos chama para nos movimentar com Ele, para transmitir vida espiritual para quem não tem vida. Todos que estão sem Cristo estão mortos espiritualmente em seus delitos, em suas culpas, em seus pecados, e não conseguem resolver seus problemas por conta própria. E você tem a chave, a resolução, a solução dos tamanhos problemas terríveis que a humanidade vivencia, com seus ídolos dominando em seus corações. A humanidade está padecendo. E você é chamado para isso aí também, para participar com o Criador da sua glória eterna. Vamos orar.